Olá, tudo bem? Vai começar o primeiro webinar sobre mecanismos fisiopatológicos das doenças crônicas não transmissíveis, um trabalho que viabiliza mostrar sobre as principais causas das doenças que acometem a sociedade atualmente. É um projeto feito pelo Campus Petrolina da Universidade de Pernambuco e hoje iremos falar sobre as doenças cardiovasculares, principalmente a doença aterosclerótica e seus mecanismos fisiopatológicos. Temos como representante Ana Clara Ferreira da Silva, Isabela Maria Lustosa Gonçalves e Michela Oliveira do Nascimento, sob a direção da docente Amanda Alves e Marcelino da Silva. Bom, quando a gente fala sobre doenças cardiovasculares, que é um tema essencial quando pensamos em saúde pública, o termo doença cardiovascular é genérico e abrange uma série de condições que afetam o coração e os vasos sanguíneos, como hipertensão, insuficiência cardíaca, infarto, AVC, arritmia, entre outras. Essas doenças não só impactam a saúde diretamente, mas também estão entre as principais causas de morte no Brasil. Além disso, elas podem levar a limitações físicas e dependência, reduzindo muito a qualidade de vida. Portanto, conhecer mais sobre elas é o primeiro passo para a prevenção. Para entender a gravidade das doenças cardiovasculares, precisamos lembrar que o sistema cardiovascular é essencial. Ele é responsável por bombear e distribuir o sangue para todos os órgãos e tecidos do corpo, garantindo o transporte de oxigênio e nutrientes. Quando algo interfere nesse sistema, o impacto pode ser devastador, seja no coração, nas artérias, nas veias ou nos capilares. O ponto central em muitas doenças cardiovasculares é a aterosclerose. Essa condição é causada pelo acúmulo de placas de gordura e cálcio nas artérias, que as tornam mais estreitas e menos elásticas. Já quando ocorre nas artérias cerebrais, o risco é de AVC. Aqui a gente cita alguma dessas doenças cardiovasculares. Temos a doença coronária, onde ela ocorre quando as artérias do coração ficam obstruídas pelas placas de aterosclerose. Isso pode levar à redução do fluxo sanguíneo para o coração, causando dor no peito, conhecida como angina, ou algo mais sério como infarto. É uma das condições mais comuns e graves entre as doenças cardiovasculares. Já a hipertensão arterial é conhecida como uma doença silenciosa. Isso porque muitas vezes ela não apresenta sintomas, mas está por trás de várias complicações. A pressão alta ocorre quando há um desequilíbrio entre a força que o coração exerce para bombear o sangue e a resistência dos vasos sanguíneos. Controlar a pressão é essencial para evitar danos no coração, nos rins e no cérebro. Na insuficiência cardíaca, o coração não consegue bombear o sangue suficiente. Isso causa sintomas como cansaço e falta de ar, exigindo tratamento contínuo para melhorar a qualidade de vida. As arritmias são alterações no ritmo cardíaco, que pode ser lento, rápido ou irregular. Elas podem causar palpitações, tontura e desmaio. Doenças como a estenose, conhecida como válvula rígida, ou insuficiência valvar, o refluxo do sangue, prejudicam o fluxo sanguíneo. Em casos graves, pode ser necessário cirurgia. Claro que também não poderíamos deixar de fora as doenças congênitas, que elas são malformações do coração presentes ao nascer e podem variar de leves a graves. Também temos a miocardite, que é uma inflamação do músculo cardíaco que pode enfraquecer o coração e causar insuficiência. Claro, a gente não poderia deixar de fora também falar um pouquinho sobre o AVC e o infarto. Primeiro, a gente tem que entender que a hipertensão arterial ela está envolvida em vários problemas que acometem as doenças cardiovasculares. O cérebro é, ao mesmo tempo, uma das principais causas e vítimas da pressão alta. Isso porque a hipertensão compromete as artérias cerebrais, desde as maiores, como as carótidas, até as menores, chamadas de artérias penetrantes. Quanto mais tempo a pressão alta não for controlada, maior o risco de problemas graves como o AVC, infarto e até déficit cognitivo, que afetam a memória e o raciocínio. O AVC, o acidente vascular cerebral, acontece quando o sangue para de chegar ao cérebro. Isso pode ocorrer de duas formas: AVC isquêmico, que é o tipo mais comum e responsável por 85% dos casos. Ele acontece quando o vaso ele é bloqueado por um coágulo, como se fosse uma torneira fechada. Por exemplo, um trombo ou um êmbolo pode obstruir a passagem do sangue, deixando as células cerebrais sem oxigênio e elas acabam morrendo. E em segundo, a gente tem o AVC hemorrágico. Esse é o mais grave e ocorre em 15% dos casos. Aqui o problema é o rompimento de um vaso no cérebro, causando hemorragia. Imagine um cano estourado, mas no cérebro. Isso pode causar danos graves e até levar à morte, com mais frequência do que o isquêmico. Em ambos os casos, o AVC provoca paralisia ou dificuldades em movimentar partes do corpo.
já que a área cerebral afetada para de funcionar. O infarto, né, e o ataque cardíaco é o mesmo conceito, só que ele vai acontecer no coração. Ele acontece quando uma artéria coronária, que leva sangue do músculo cardíaco, fica bloqueada. Esse bloqueio geralmente é causado por um coágulo que surge após o rompimento de uma placa de gordura. Sem sangue oxigenado, o músculo do coração não consegue funcionar e começa a morrer. Um exemplo simples. Pense no coração como uma bomba que precisa de energia para funcionar. Se você corta a energia, que é o sangue, a bomba falha. Isso pode acontecer em diferentes partes do coração, dependendo de qual artéria foi obstruída. Ambos os problemas estão ligados à aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas artérias. No AVC isquêmico, essa gordura pode obstruir os vasos do cérebro. Já no AVC hemorrágico, elas podem romper esse vaso. E no infarto, ela bloqueia as artérias do coração. Além disso, pressão alta, diabetes, colesterol elevado e tabagismo aumentam o risco de ambos. Aqui a gente tem a representação de um AVC isquêmico e sua evolução, desde o dia 0 até o dia 11. No dia 0, a gente não tem muita presença, né, desse AVC isquêmico, ainda não é visto os seus efeitos. No dia 3, a gente percebe que há uma leve pressão, mas que não causa algum rompimento de vaso. No dia 5, a gente tem uma formação maior de uma pressão na região do cérebro. E no dia 11, a gente já tem quase que um rompimento desse vaso devido à quantidade de gordura que é encontrado nele. Lembrando que o AVC isquêmico ele pode evoluir para um AVC hemorrágico. Bom, agora a gente vai falar sobre a temida aterosclerose. A aterosclerose ela é uma inflamação crônica das artérias, placas de gordura, cálcio e outros resíduos que acumulam nas paredes desses vasos, formando os chamados ateromas, ou seja, a quantidade de gordura acumulada dentro desses vasos a gente chama de ateroma. Com o tempo, essas placas crescem, endurecem e estreitam as artérias, dificultando a passagem do sangue. Essas obstruções podem ocorrer em várias partes do corpo, como no coração, nas artérias coronárias, no cérebro, onde pode levar a AVCs ou perda de funções cerebrais, nas pernas, podem provocar dor ao caminhar, enfraquecimento dos músculos ou, em casos mais graves, gangrena. Agora, um ponto crucial é falar um pouquinho sobre o colesterol. E a gente tem dois tipos principais de colesterol. O HDL, considerado colesterol bom, ele funciona como um faxineiro, retirando o excesso de gordura das células e enviando para o fígado onde será eliminado. E a gente tem o LDL, colesterol ruim. Esse faz o oposto, transportando gordura para os tecidos. Se ele estiver elevado, pode depositar gordura nas paredes das artérias, formando placas. Para um sistema cardiovascular saudável, o segredo está no equilíbrio. Muito LDL aumenta os riscos de aterosclerose, enquanto os níveis altos de HDL ajudam a proteger as artérias. Outro ponto é a gente saber diferenciar aterosclerose de arteriosclerose. Qual é essa diferença? Embora elas pareçam similares, essas condições têm diferenças. A aterosclerose, que foi o que a gente falou, ela é o acúmulo localizado de placas de gordura, cálcio e outros elementos nas artérias. Já a arteriosclerose é o endurecimento dessas artérias como um todo, causado por gordura e cálcio ao longo de todas as extensões da artéria. É importante lembrar que ambas dificultam a circulação do sangue e aumentam o risco de doenças graves, como infartos e AVC. Aqui a gente tem um exemplo de um vaso, de uma artéria ou de um capilar que é entupido com as placas de gordura, ou seja, a aterosclerose. Essas placas de gordura são os ateromas. A aterosclerose ela começa com a disfunção do endotélio, que é o revestimento interno das artérias. Esse endotélio tem a função de manter os vasos saudáveis, liberando substâncias como óxido nítrico, que ajuda a dilatar o vaso e previne a formação de coágulos. Quando o ácido nítrico perde sua função, o endotélio danificado inicia o processo de aterosclerose, que a gente pode ver ali na raia gordurosa. Ali a gente vê uma lesão inicial, que não há uma presença muito grande de gordura, e na segunda imagenzinha, no segundo vaso, a gente já percebe, né, uma modificação nesse vaso. Na fase ali inicial, também chamada de aterosclerótica, ocorre o acúmulo de gordura e lipídio nas paredes das artérias, formando as estrias gordurosas. Esse processo é lento e gradual, e as placas de gordura se formam por causa de fatores como colesterol alto, hipertensão e tabagismo.
As estrias gordurosas ou a gordurosa vão se transformando ao longo do tempo em placas mais definidas e maduras, com o núcleo lipídio coberto por uma capa de colágeno. À medida que essas placas crescem, elas se tornam mais espessas e podem bloquear o fluxo sanguíneo. A chamada fase trombótica, que a gente vai mostrar numa imagem mais à frente, ela acaba trazendo um bloqueio, né, uma placa aterosclerótica que se torna instável. Fatores como estresse oxidativo e inflamação podem levar à ruptura da placa. Quando isso acontece, forma-se um coágulo de sangue que pode bloquear completamente o vaso e interromper o fluxo sanguíneo. Também os trombos, né, eles podem se formar até que antes da ruptura da placa. E se eles se formarem, eles conseguem fazer a ruptura dessa placa, o que acomete esses vasos sanguíneos e o oxigênio ele não chega para o local adequado. Vale lembrar, aqui na imagem, que a gente tem desde a lesão inicial até a lesão mais grave, que é essa ruptura. E essa ruptura, como eu já disse, ela vai afetar esse vaso e vai permitir que funções não sejam feitas corretamente no corpo. É importante entender que a osteoartrose é uma doença inflamatória e, ao longo do tempo, ela vai evoluindo. Com o avanço da doença, há o recrutamento de células imunes, como os macrófagos, que ajudam a formar as placas de ateroma. Essas células também podem danificar o colágeno, tornando as placas mais estáveis e aumentando a probabilidade do rompimento. Portanto, a osteoartrose é uma condição progressiva e inflamatória, com duas fases distintas, uma fase lenta, formação de placas, e outra fase mais aguda, onde placas podem se romper, causando eventos fatais, como infartos e AVC. A gente também tem os mecanismos fisiopatológicos, que já foi explicado anteriormente, sobre a questão do óxido nítrico, que quando ele entra no vaso, ele age como dilatador, permitindo que passe com mais facilidade o sangue, sem que ocorra placas de ateroma. E quando sua função ela é perdida, isso faz com que haja o estreitamento do vaso e ao acúmulo de gordura nessas placas. Mostrando de uma forma mais clara, a gente tem duas fases, a fase pré-clínica e a fase clínica. Na fase pré-clínica, ela é comumente encontrada em jovens, e a gente percebe uma artéria normal, depois uma formação de uma estria gordurosa, depois uma placa fibrosa, em que ela fica mais grossa com esse acúmulo de gordura, e depois uma placa avançada e vulnerável. Vulnerável por quê? Porque há risco dessa placa se romper. Também temos a fase clínica, comumente, né, na meia-idade e idosos. A gente pode ter o aneurisma e ruptura, a oclusão por trombos, que já foi falado anteriormente, que são plaquinhas de gordura muito grande, que ela faz a interrupção do fluxo sanguíneo, mas ela não chega a estourar o vaso. E a gente tem a estenose crítica, que é quando ela tampa todinha esse vaso. Então, a gente tem a oclusão por trombos, que não obstrui totalmente esse fluxo. Temos a estenose crítica, que obstrui totalmente. E quando evolui esse quadro, ela causa aneurisma e ruptura do vaso. Bom, falando um pouquinho sobre os fatores de riscos que influenciam nas placas de ateroma, a gente tem os fatores de risco não modificáveis, que são aqueles que já está com o indivíduo e que não tem como evitar, mas tem como se fazer um controle. Por exemplo, a idade. O risco de doenças coronarianas ela aumenta com a idade. Homens acima de 45 anos e mulheres acima de 55 anos são mais vulneráveis. Também temos o histórico escolar, o histórico familiar. Se há histórico de doenças cardíacas na família, o risco é maior, especialmente em casos de colesterol muito elevado. Também temos o sexo, onde homens têm um risco maior de desenvolvimento de doenças coronarianas antes dos 55 anos. Após a menopausa, o risco das mulheres aumenta e pode até ultrapassar o dos homens. Também temos fatores modificáveis, que são aqueles que a gente pode fazer um controle maior ainda, é aquele que é influenciado pelo meio em que o indivíduo está. Seja pelo uso de tabaco, tabagismo, né, que danifica as artérias e aumenta o risco de doenças cardíacas, seja a hipertensão, que a pressão alta faz o coração e as artérias trabalharem mais, aumentando o risco de infarto e AVC, no caso pelo alto consumo, né, do sódio. Há também o colesterol elevado, que o colesterol LDL ele se eleva e favorece o acúmulo de placas nas artérias, aumentando o risco de obstrução.
Também temos a diabetes, onde afeta os vasos sanguíneos e aumenta o risco de problemas cardíacos, além de relacionar a outros fatores como hipertensão e colesterol alto. Obesidade e sedentarismo também, eles vão influenciar, porque o excesso de peso e a falta de exercícios aumentam a pressão arterial e colesterol, sobrecarregando o coração. E também temos a alimentação inapropriada, que as dietas ricas em gordura e açúcares elevam o colesterol e a pressão, prejudicando o coração. Esse é um dos fatores mais importantes, a questão da alimentação, porque ela influencia totalmente no acúmulo dessas placas de gorduras, já que elas vêm através dos alimentos que ingerimos no dia a dia. Bom, existem complicações que a aterosclerose pode trazer. A aterosclerose ela pode obstruir as artérias coronárias, causando dor no peito, durante esforços chamada angina, e pode levar ao infarto do miocárdio de forma repentina. Se as artérias carótidas que ficam no pescoço estiverem obstruídas, por exemplo, pode haver distúrbios visuais, paralisias ou até um derrame, conhecido como AVC, de forma inesperada. Outro exemplo, quando as artérias das pernas, como as femorais ou as ilíacas, ficam obstruídas, o paciente pode sentir dor ao caminhar, fraqueza nas pernas e até perda de pelos, com risco de gangrena, o que já foi citado anteriormente. Também, outro exemplo, se essa obstrução das artérias dos membros inferiores diminui a circulação sanguínea, causando dor, palidez na pele e dificultando a mobilidade. O tratamento, tratar hipertensão e diabetes, manter uma alimentação saudável com baixo teor de gorduras saturadas, parar de fumar, perder peso e praticar exercícios físicos, são atitudes que ajudam a reduzir o risco de aterosclerose. Para quem não consegue fazer o tratamento através de uma dieta saudável e equilibrada, existem medicamentos que fazem um controle necessário. Por exemplo, as estatinas. As estatinas são a primeira linha de tratamento para reduzir o LDL, que é o colesterol ruim, colesterol em adultos. Mas, se mesmo assim o colesterol não baixar, é hora de usar os remédios. As estatinas são os mais usados para reduzir o colesterol ruim, o LDL. Elas bloqueiam a enzima que produz colesterol no corpo. De quebra, aumenta o colesterol bom, o HDL, e baixam os triglicerídeos. E o melhor, reduzem risco de infartos, AVCs e até mortalidade. São remédios muito usados para tratar colesterol alto. Funciona bloqueando a enzima que o corpo usa para produzir colesterol. Além disso, não esqueça, o médico precisa acompanhar para garantir que tudo esteja seguro e funcionando bem. Portanto, o tratamento ele vai viabilizar melhores práticas de saúde na alimentação, no exercício físico, mas o importante é cuidar da saúde do coração, porque é uma prioridade para todos. Cuidar, praticar hábitos saudáveis e não hesitar sempre em procurar um acompanhamento médico. Bom, aqui a gente mostra as referências que foram utilizadas para o estudo. Eu espero que tenham gostado, espero que tenha chamado a sua atenção, tá? E foi isso, muito obrigada.